O medo nos estimula a assumir uma ação defensiva. Isso confere proximidade, tangibilidade e credibilidade às ameaças genuínas ou supostas, de que ele presumivelmente emana. É nossa reação à ansiedade que reclassifica a premonição sombria como realidade cotidiana, dando ao espectro um corpo de carne e osso. O medo se enraiza em nossos motivos e propósitos, se estabelece em nossas ações e satura as nossas rotinas diárias. Olá pessoas, sejam bem-vindas ao Sociologia Antes que Acabe. Eu sou o professor Thiago Siegel e hoje eu trago para vocês uma reflexão muito importante sobre o medo, com base na obra do sociólogo polonês, não alemão, Zygmunt Bauman. Quer saber um pouco mais sobre esse livro? Quer saber um pouco mais sobre esse autor? Fiquem comigo! Todos nós certamente já sentimos medo, já passamos por esse sentimento de medo. E para falar a verdade, na época que a gente vive, talvez o sentimento predominante nos últimos meses tenha sido o medo. E Bauman dedica umas boas páginas da sua obra para falar um pouco sobre o medo. E eu trago para vocês hoje uma breve análise do livro O Medo Líquido. E o autor começa com algumas provocações bem pertinentes, né? Trazendo frases famosas a respeito do medo. Por exemplo, Miguel de Cervantes. O medo tem muitos olhos e enxerga as coisas no subterrâneo. Ou, se preferirem, do Franklin Delano Roosevelt. Permita-me afirmar a minha crença inabalável de que a única coisa que devemos temer é o próprio medo. Afinal de contas, talvez medo seja um sentimento difícil de definir, mas com certeza cada um de nós já sentiu ou sente, ao seu modo, uma espécie de medo. Bauman traz um exemplo disso nas primeiras páginas do livro, onde o autor afirma: bizarro, embora muito comum e familiar a todos nós, é o alívio que sentimos, assim como o súbito influxo de energia e coragem, quando, após um longo período de desconforto, ansiedade, premonições sombrias, dias cheios de apreensão e noites sem sonos, finalmente confrontamos o perigo real, uma ameaça que podemos ver ou tocar. Tyrion Lannister brinca na série Games of Thrones que o medo corta mais do que navalha. Mas na verdade todos nós já sentimos esse sentimento angustiante de não saber o que vai acontecer, se sentirmos ameaçados, mas não sabermos ao certo por que estamos sendo ameaçados e nem sabermos ao certo, afinal de contas, qual é o tamanho da ameaça. E quando a gente se depara finalmente com essa ameaça, a gente percebe que o bicho nem era tão feio assim, que o perigo nem era tão grande. E aí nos deparamos com um sentimento de alívio, né? Um sentimento de que as coisas parecem que estão indo ao seu lugar. Dentro dessa perspectiva, a gente pode então traçar um conceito de medo. E o Bauman aponta para a gente, em umas páginas à frente, o que nós podemos entender por medo. Medo é o nome que damos à nossa incerteza, à nossa ignorância da ameaça e do que deve ser feito, do que pode e do que não pode, para fazê-la parar, enfrentá-la, se cessá-la estiver além do nosso alcance. Ou seja, medo, segundo Bauman, é o sentimento que nós temos diante da incerteza com o que vai acontecer e ou mesmo com a incerteza sobre o que nós podemos fazer para evitar que algo ruim aconteça ou para pelo menos minimizar os danos de que algo inevitavelmente ruim possa acontecer. Bauman, as páginas desse livro, ele percebe que a sociedade, de certo modo, sempre esteve diante do medo, né? O medo é uma constante na história da humanidade. Ele compara, por exemplo, o homem de hoje, do século XX, com o homem do século XV, né? Que vivia a passagem da era medieval para a era moderna. Na passagem da era medieval para a era moderna, o medo estava presente, né? As pessoas sentiam que o mundo estava mudando, não sabiam bem o que fazer, estavam meio perdidas, né, diante desse sentimento de mudança e diante dessa incerteza com aquilo que o futuro nos trará. E curiosamente, o homem medieval da passagem da era medieval para a era moderna via medo em todos os lugares. Paradoxalmente, nós, 500 anos depois, ou um pouquinho mais, também observamos medo em todos os lugares, e esse medo vem justamente da incerteza que nós temos. Da mesma forma que o homem medieval não sabia para onde a modernidade iria caminhar, nós, homens contemporâneos, diante de uma sociedade caracterizada por tantas transformações, também não sabemos ao certo para onde vamos, né? Para onde a sociedade vai. E disso decorre uma classificação importante que Bauman faz sobre os 3 tipos de medo, ou os 3 principais tipos de medo
que nós encontramos na sociedade. Quais são eles? O primeiro tipo de medo é um medo mais comum, mais físico. Aquele medo que representa ameaça ao nosso corpo ou à nossa propriedade. Que é justamente um medo que muitas pessoas têm de sair à noite, de serem assaltadas, de sofrerem algum tipo de violência física. Uma ameaça ao corpo e uma ameaça à propriedade. O segundo medo, ele é um pouquinho mais confuso, um pouquinho mais difícil de entender, até talvez porque ele seja um medo mais geral, por assim dizer. Que tipo de medo é esse? É o medo ou a ameaça que nós temos diante da durabilidade da ordem social e da confiabilidade que nós podemos ter na ordem social. Ou seja, é o medo que eu tenho, por exemplo, de ficar desempregado, é o medo que eu possa ter de sofrer um acidente e não poder mais trabalhar e não ter mais como sustentar a minha família, é o medo que muitas pessoas de meia idade sentem em relação à velhice ou o que vão fazer da velhice, é o medo mais geral que ele interfere justamente na maneira como a gente vê o mundo ou na maneira como a gente planeja a nossa vida, né? A ordem social, a ordem das coisas. Quando nós vemos centenas de milhares de pessoas indo para a rua com medo de uma ameaça comunista ou com medo de alguma maluquice nesse sentido, meio que se encaixa talvez um pouco nessa categoria aqui. E a terceira categoria de medo, ela é um pouquinho mais interessante, né? Porque o Bauman chama aqui sobre os medos que ameaçam o lugar da pessoa no mundo, a sua posição na hierarquia social e a sua identidade. Seja uma identidade de classe, de raça, de gênero. E esse medo bate muito forte numa sociedade líquida como a nossa, onde as identidades se tornam mais fluidas, as certezas que nós temos sobre aquilo que somos e qual é o nosso lugar no mundo não fazem mais tanto sentido, né? A masculinidade, a heteronormatividade, diante de tantas formas de afirmação cultural, de afirmações identitárias, obviamente acabam gerando esse tipo de medo, né? Que é o medo que a pessoa tem de perder o seu lugar no mundo, que é o medo, por exemplo, do homem hétero, pai de família, que se sente ameaçado pelo crescimento da cultura LGBT ou das pautas identitárias, por exemplo, esse medo de perder o seu lugar no mundo, que obviamente representa também uma visão relativamente estreita sobre o que é o mundo e como o mundo funciona. Dessa forma, é muito difícil que alguém de nós passe pela nossa vida sem se deparar com algum desses três tipos de medo. O medo da propriedade, o medo da ordem social e o medo de perder o nosso lugar no mundo. E aí vem a grande sacada. Nós conhecemos Bauman como sendo o autor da teoria da modernidade líquida, né? Então ele vai dizer justamente o quê? Se a modernidade líquida, esse período onde não existem mais coisas sólidas, onde nós possamos nos ancorar, onde nós possamos construir as nossas vidas e as nossas relações sociais, e se o medo vem da incerteza, a modernidade líquida é justamente um período de incerteza, onde tudo aquilo que a gente crê, sente, gosta, deseja hoje, amanhã simplesmente pode ser diferente. E nesse sentido, nós vivemos uma sociedade do medo líquido, do medo fluido, do medo que muda o tempo inteiro, ao mesmo tempo que é um medo que muda em tempo inteiro, ele também é um medo propriamente dito em relação à mudança. Ao longo das páginas do livro, o autor vai abordar alguns tipos de medo mais específicos, por exemplo, o pavor da morte, o medo do mal, das pessoas más, né, do outro, né, do estrangeiro, do de fora, o horror em relação ao inadministrável, né, aquilo que nós não podemos controlar, o terror global, das ameaças globais, seja uma ameaça ambiental, seja uma ameaça terrorista, seja uma ameaça nuclear. E aí você pode se perguntar, pois bem, então, se nós vivemos na modernidade líquida, a modernidade líquida é caracterizada pela incerteza e a incerteza gera medo, o que nós podemos fazer a respeito disso? E o Bauman encerra o seu livro trazendo 2 capítulos falando sobre como nós podemos, se não combater esse medo, aprender a conviver com esse medo. 2 capítulos muito interessantes. O capítulo 5 se chama Trazendo os Medos à Tona, onde ele pega um paradoxo interessante, fazendo uma releitura da obra do Manuel Castro, vai perceber o seguinte. Curiosamente, a gente vive num período da história onde a sociedade é mais segura do que nunca, né? Se comparar, por exemplo, um europeu de hoje, 2021, com o europeu de 1500, é óbvio que o europeu de hoje tem uma vida muito mais segura do que de 500 anos atrás. Mas, paradoxalmente falando, talvez essa seja a sociedade mais aterrorizada, mais amedrontada. Então a importância de trazer esses medos à tona, né? Refletir sobre o que nos causa medo e quais são as origens reais desse medo e se existem realmente motivos reais
para que a gente sinta os medos que nós sentimos. E por último, o capítulo 6, para encerrar o livro, chama-se O Pensamento contra o Medo. Afinal de contas, nós temos que aprender que a gente vive na sociedade moderna, líquida, e que, portanto, a mudança faz parte da nossa vida, e a gente tem que começar a encarar essa mudança como algo permanente, para que a gente possa enfrentar esse medo com um pensamento que se acostume com esse tipo de mudança, com esse tipo de transformação social que ocorre o tempo inteiro. E se você chegou até aqui, quero muito que você se inscreva nesse canal, que você acompanhe os outros vídeos. Diga aí pra mim qual é desses 3 tipos de medo que você mais sente. E por favor, link para comprar o livro aqui na descrição. Compre o livro, aprenda bastante com Bauman e ainda por cima ajude o canal. No mais, forte abraço a todos e valeu!